Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo reine em cada vida, cada coração. Que bom que nós estamos mais uma vez aqui. Olha, gente, muito obrigada mesmo. Obrigada a cada um de vocês que orou por mim, que esteve intercedendo por nossas vidas, pela vida do pastor Robson, pela minha vida. Né? Eu caí no dia 11 de outubro e quebrei o braço. E passei por maus bocados, e aí a gente não pôde estar gravando. E eu louvo a Deus, porque as dores passaram bastante. E hoje eu posso estar aqui novamente, retomando aí essa jornada de estudos, que é tão edificante para a minha vida, e eu tenho certeza também que é edificante para a sua. Tá? Então eu louvo a Deus por você que orou, por nós, por nossas vidas, e pela restauração. Continue orando, né, em favor da minha recuperação, para que eu volte a ter a mobilidade de todos os dedos. Ainda não estamos com a mobilidade 100%, está mais ou menos assim uns 40% da mobilidade da mão, então eu louvo a Deus por isso, mas eu vou retornar, e eu creio nisso, que em nome de Jesus eu vou retornar a ter toda a mobilidade dos meus dedos, da minha mão, né? Então, muito obrigada mesmo a você que orou. E aí, como todo sábado, nós vamos continuar a fazer, porque fazíamos e agora vamos retomar, né? Nós trazemos um estudo da revista Visão Missionária. Estamos já no finalzinho, é uma pena, o finalzinho do 4º trimestre de 2024, um ano cheio, né, bem conturbado, cheio de coisinhas, e a gente pegou a revista com tanto gosto para compartilhar com você, e já estamos chegando ao finalzinho, nem podemos fazer tantos estudos assim da revista, né, mas Deus está no controle de todas as coisas. Então, o assunto de hoje, não sei se você é assim, mas eu de vez em quando quero dar uma mãozinha para Deus, né? Então, quando queremos dar uma mãozinha para Deus? É o artigo da revista Visão Missionária, 4º trimestre de 2024, escrito por Charles Negreiros. E a autor, ele começa dizendo o seguinte, Charles começa dizendo o seguinte, que todos nós passamos por momentos de espera. Temos momentos de espera, né? Quem pode dizer bem isso sou eu. Com esse braço quebrado aqui, né? Eu tive muitos momentos de espera, muitos momentos de chorar, né? Muitos momentos também de orar ao Senhor, buscar a sua face, e foi, louvo a Deus pelo apoio assim da minha família, em especial do gatinho que estava aqui comigo. Gente, ora pelo gatinho, viu? A vida de lavar prato, lavar roupa, fazer comida não é fácil não. Mas eu louvo a Deus pela vida do meu esposo maravilhoso. E às vezes a gente, quando está esperando, quer dar uma mãozinha para Deus. Mas antes de começarmos o estudo, vamos orar? Vamos falar com Deus? Pedir a Ele que nos abençoe, nos oriente, né? Que abra também o nosso entendimento para que possamos aprender mais da sua palavra. Soberano Deus, Pai amado, glorificado Senhor, exaltado, ó Deus, seja o teu nome sobre toda a face da terra. Pai Celeste, muito obrigado. Obrigada por tua presença em nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu agir. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que temos, ó Pai, de mais uma vez estarmos aqui, sendo instrumentos, ó Deus, às tuas santas mãos, trazendo esse estudo que tanto edifica, ó Deus, as nossas vidas. Muito obrigada mesmo, Senhor, por essa oportunidade. Nós te pedimos também, ó Deus, por cada coração que ouve a tua palavra nesse instante, que está ansioso, temeroso, ó Deus, aguardando, ó Pai, uma resposta tua, uma resposta positiva, porque normalmente nós aguardamos, ó Deus, o teu sim. Então, ó Deus, nos capacita, orienta-nos, cuida, Deus, dos nossos corações, para que possamos aceitar o teu espere, o teu sim, ou talvez o teu não, né? Mas que possamos aceitar, ó Deus, a tua vontade em nossas vidas, porque ela é boa, perfeita e agradável. Obrigado a Deus por tudo, é o que nós te pedimos no nome santo de Jesus. Amém.
Amém. Então, quando queremos dar uma mãozinha para Deus, artigo da revista Visão Missionária, quarto trimestre de 2024, é escrito por Charles Negreiro. Então, muitas vezes nós passamos por diversos processos de espera, como passar em um vestibular, como uma vaga de emprego, como, né, vai ser a nossa situação perante o INSS. Muitas vezes nós somos tentados mesmo a querer apenas o imediato, né? A querer que tudo se resolva de uma vez só e esperar o nosso coração parar de doer. É difícil, né? Porque se você é ansioso igual a mim, o coração dispara, você fica realmente em situação difícil. Mas qual é a causa de nossa impaciência? Porque muitas vezes nós somos tentados a querer cortar caminho, a querer abreviar, a querer dar uma mãozinha para Deus, quando Deus não está pedindo essa mãozinha e a gente quer ajudar o Senhor, dá um jeitinho brasileiro, né? Quais são as consequências de nós tentarmos ajudar a Deus? Quando estamos passando por um problema e nós queremos ajudar Deus a resolver essa situação. Algumas vezes você já se pegou tendo uns pensamentos de acordo com o mundo, de acordo com esse mundo secular, com o padrão deste século? Ou você tem aguardado no Senhor a sua vontade boa, perfeita e agradável? Nós vamos falar hoje sobre alguém que costumava, né, que costumou assim a dar uma mãozinha para Deus. Um casal que costumava dar uma mãozinha para Deus até se tornar o pai da fé, Abraão, né, e Sara. Eles tiveram assim uns percalços na vida bem difíceis, né? E eles tentaram assim em alguns momentos dar uma mãozinha para Deus. E a gente vai ver às vezes o que acontece quando a gente quer dar uma mãozinha para Deus. A palavra de Deus em Gênesis, capítulo 12, do versículo 1 em diante, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome. E tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. E disse mais Abraão: Eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: Olha agora para os céus, e conta as estrelas, se as pode contar. E disse-lhes: Assim será a tua descendência. Olha, já estamos em Gênesis capítulo 15, versículo de 13 em diante, porque o texto é longo, a gente não vai estar lendo todos os versículos. E aí no 21, o Senhor nos diz assim, 21, versículo 1 diz assim: E o Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido. Ora, Sarai, o 16, 1 e 2, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Acho que pulou o versículo aqui, né? Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Tomou Abraão a Sarai, assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos.
Olha como é a história aqui. O versículo a gente botou 21 aqui antes, né, do percurso, mas Deus havia prometido a Abraão: olha, Abraão, sai da tua casa, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Lá eu vou te fazer fecundo, vou te abençoar. Você vai multiplicar como as estrelas do céu. Então eu vou abençoar os que te abençoarem, amaldiçoar os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gente, que promessa extraordinária de Deus na vida de Abraão. E aí Abraão obedece a Deus. Ele sai, né? Ele sai da sua casa, sai da sua parentela, mas ele quer dar um jeitinho para Deus, ele leva Ló, né? Então por isso que eu falo que é um casal que volta e meia estava fazendo alguma arte. Então ele vai lá, leva seu sobrinho Ló com ele, vai com Sarai, e passaram-se 10 anos. 10 anos foram passados daquela promessa. A pergunta que eu faço para você é: quantos anos tem que você está esperando algo que é promessa de Deus? Promessa de Deus mesmo, aquilo que Deus falou no seu coração, falou na sua vida, que Deus mostrou que é da sua vontade. Porém, contudo, todavia, entretanto, você ainda não recebeu. Faz quanto tempo isso? Quanto tempo você espera a resposta de Deus? Quanto tempo você espera a concretização da promessa de Deus? E aí, uma das coisas que eu falo assim, que é promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida, é que as nossas famílias serão benditas, serão felizes, serão abençoadas pelo Senhor. Porque essa promessa Deus fez a Abraão, e nós somos descendência de Abraão, e Deus disse que em Abraão seriam felizes, seriam benditas todas as famílias da terra. E nós tomamos posse dessa promessa para as nossas vidas. É promessa de Deus que as nossas famílias sejam felizes. Mas talvez a sua família não esteja passando por um momento tão feliz. Talvez você não esteja passando por um momento que traga tantas alegrias. Então tem quanto tempo que você espera a concretização da promessa de Deus na sua vida? Sara, mas Abraão estavam esperando há 10 anos. Há 10 anos eles estavam ali na terra de Canaã, aguardando essa promessa de Deus ser realizada em suas vidas. Então chega um momento que Sarai diz para Abraão assim: olha, eis que Deus tem me impedido de dar filhos. Eis que Deus Deus me deixou estéril, Abraão. Ele prometeu, mas vamos fazer o seguinte: pega minha serva e você vai ter uma descendência através da minha serva Agar. Então, Sara quis dar uma mãozinha para Deus. Gente, o que fez Sara? Aí a pergunta do autor para mim, para você é: o que fez Sara agir dessa forma? Mesmo diante da promessa reiterada de Deus para seu marido, quando Deus fala a Abraão que realmente, a gente vai ver em Gênesis 12, 1 a 3, a gente vai ver Gênesis 13, versículo 16, Gênesis 15, versículo de 3 a 5, que Deus reitera a sua promessa. Mas o que fez Agar a agir dessa forma? O que fez Agar querer dar uma mãozinha, Agar não, que fez Sarai, né? Querer dar uma mãozinha para Deus. O que foi que aconteceu? E como é que isso reflete em nossas vidas em pleno século 21? Como aprender a evitar os mesmos tropeços antigos e ainda tão constantes nos dias atuais? Como evitarmos tropejarmos, né? Cairmos como Sarai fez, como Sarai e Abraão, né? Não é só Sarai não, tá? Sarai e Abraão fizeram, né? Como evitar isso aí? Então, primeira coisa que a gente vai ver são as 3 faltas de Sara. As 3 faltas de Sara. A gente vai ver que Sara recebeu esse nome de Sara após ter seu filho da promessa, né? Isaac, né? Então, olhando a história, nós podemos refletir sobre muitas coisas para definirmos bem os nossos pensamentos. Vamos observar agora as 3 faltas de Sara. O que foi que levou Sara como é que se diz? A querer dar uma mãozinha para Deus. Olha bem no versículo 16, versículo 2.
Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Esse era um costume, queridos, antigo. Às vezes a família, né, não gerava filhos, então a patroa ali, a dona da escrava, poderia pegar essa escrava, o filho da escrava, e tomar para si, e esse daí ser o herdeiro da família, né? Ser o herdeiro da família. Então era um costume antigo. E esse costume, mas era um costume antigo, mas não do povo de Deus, era um costume antigo, secular. E às vezes a gente traz costumes seculares para as nossas vidas. A primeira falta que Sarai teve foi de não confiar em Deus. Sara, ela foi desafiada a dizer sim para Deus. Quando Deus promete, queridos, Deus não mente. Quando Deus promete, Deus não mente. Mas Sara olhou as circunstâncias, olhou o tempo passando, olhou que a idade estava chegando, e o momento certo de engravidar não vinha. Ela diz assim: olha, Deus tem me impedido de dar à luz. A gente vai ver que eles tentavam esses filhos, né? Eles tentavam fazer com que Sara engravidasse. Mas a gente vai ver que, por mais tentativas que Abraão fizesse, mas Sara, mesmo no período fértil da mulher, mesmo ali naquele momento certo de fecundar o óvulo, Sara não conseguia engravidar. Então o tempo foi passando e Sara, ela perdeu essa confiança em Deus. Ela faltou confiar totalmente no Senhor, no Deus que nos responde, no Deus que promete e cumpre as suas promessas em nossas vidas. E a segunda falta de Sara foi faltou deixar de se conformar com o ambiente secular. A gente vai ver que Abraão vai no versículo 2, e Sara disse: olha, toma minha serva e eu vou ter filhos através dela. E a gente vai ver que Abraão ouviu a voz de Sara e não a voz de Deus. Às vezes também, queridos, nós ouvimos mais a voz do nosso esposo, da nossa esposa, da nossa família, de alguém próximo a nós, de um irmão, mas nos esquecemos de ouvir a voz principal, que é a voz de Deus. Não nos atentamos para a voz de Deus. Então Sara, ela deixou também de se conformar, ela estava conformada com o padrão secular, com o padrão deste mundo. Então, considerando o episódio em seu contexto, não havia nada de errado Agar se deitar com Abraão para que um descendente fosse gerado, porque esse era o costume do século. O erro estava em usar uma estratégia humana, cultural, aceitável secularmente, quando Deus já havia garantido que daria um filho. Quando Deus já havia garantido que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra, que a descendência de Abraão seria como a areia do mar, né? Como as estrelas do céu. Se alguém pudesse contar as estrelas do céu, então contaria a descendência de Abraão. Mas, apesar de Deus ter falado com Abraão, não só uma, mas 2 vezes, reiterando as suas promessas, olha o que acontece. Vão ali e se conformam com um padrão secular, com um padrão deste mundo. Não se conforme. Não se conforme com os pratos de lentilhas. Não se conforme com os padrões seculares. Se é promessa de Deus para a sua vida, independente de quais sejam as circunstâncias, de quais sejam os tempos, quanto está demorando aos seus olhos, porque a Bíblia nos diz que um ano para Deus um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então o tempo de Deus não é o nosso tempo. O nosso tempo é agora. O nosso tempo é já, mas o tempo de Deus não é assim. O tempo de Deus é no momento certo, na hora certa, na instância certa. E aí Deus vai agir.
Deus vai agir. E Sara não soube lidar com essa espera. Sara não soube lidar com isso e acabou se moldando aos padrões do mundo. E a terceira falta que a gente vai ver é o exemplo, foi a falta de bom exemplo do seu esposo. E às vezes a gente acaba se conformando com os padrões deste mundo pela falta de exemplo da nossa casa, daqueles que deveriam ser referência. A gente vai ver que Abraão foi um péssimo exemplo de jeitinho hebreu, né? A gente tem um jeitinho brasileiro e Abraão tinha um jeitinho hebreu. A gente vai ver que Abraão, por 2 vezes, tanto em Gênesis capítulo 12 quanto em Gênesis capítulo 20, Abraão diz para Sara falar que é sua irmã, mentir sobre a relação dos dois, para que assim ele fosse poupada a sua vida diante do rei, diante da nação onde ele estava. Então, se havia um combinado para o marido não sofrer as consequências por conta da beleza extraordinária de Sara, então, por certo, deveria ter um jeitinho também a dar para que Sara viesse a ter um filho em seus braços, né? Então, assim, foi uma falta de exemplo. E essa falta de exemplo de Abraão foi que Sara pegou. Então, a esposa tinha o péssimo exemplo do esposo para se inspirar, para seguir, né? Abraão, até se tornar o pai da fé, como nós falamos, Abraão teve muitos momentos de deslizes. E dentre eles, essa questão aí, em que ele mentia sobre o seu relacionamento com Sara, porque Sara era muito formosa, a Bíblia diz que Sara era muito linda, né? E Abraão ficava com medo de morrer das pessoas, dos homens ali, ou do rei, mandar matá-lo para poder tomar a Sara por esposa. Então, por isso, acabava mentindo sobre o relacionamento dos dois. Então, Sara também procurou um plano B. Já que o plano A não está demorando, não está vindo, eu acho que não vai dar certo, eu acho que a promessa de Deus não vai ser concretizada desse jeito, vou para o plano B. Vou para o plano B. Então, e às vezes acontece isso. E aí, nas pegadas de Sara, a gente, lamentavelmente também, muitas vezes incorremos nesse erro. Muitas vezes pisamos pelos mesmos passos de Sara, trilhamos pelas essas mesmas faltas de fé, de nos conformarmos com esse mundo, de seguirmos os maus exemplos, quando o nosso exemplo é Cristo. Quando o nosso referencial é Cristo. Então, cada falta cometida por ela é uma placa de advertência para nós hoje. Então, nós vamos reconhecer as mensagens. E aí o autor fala aqui que nós vamos reconhecer essas mensagens. A primeira é: cuidado com a falta de confiança em Deus. Muito cuidado com a falta de confiança em Deus. Olha o que é que Sara diz. 2 Timóteo 1,12 nos diz assim: por cuja causa padeço isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia. Eu sei que é difícil confiar em alguém que você não conhece. É muito difícil mesmo. Eu mesma sou muito desconfiada. Confiar em alguém que eu não conheço é muito difícil. Mas você conhece a Deus? Você confia em Deus? Você tem comunhão com Deus? Você tem intimidade com Deus? Você está cheia da presença de Deus? Você está cheio da presença de Deus na sua vida? Você está repleto do seu Espírito Santo? Deus é com você na segunda-feira? Se não, é bem possível que você fique com a visão limitada, que você fique à fronteira deste mundo, né? Portanto, não se engane, o espaço onde falta Deus é ocupado pelas coisas do mundo. Eu costumo dizer que o nosso organismo, que nosso ser, nosso interior tem um vazio do tamanho do Espírito Santo de Deus. Quando não temos a presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, procuramos preencher esse vazio com N coisas. Muitas vezes com bebedeiras, com prostituições, com drogas, com vícios, e por aí vai. A gente vai se enveredando e se afundando cada vez mais, tentando preencher esse vazio, tentando trazer a felicidade para o nosso interior,
né, para o nosso ser. Quando, na verdade, o que nos basta é a presença do Espírito Santo de Deus. Então, quando nós temos a presença do Espírito Santo de Deus, quando estamos repletos desse Deus, nós confiamos nesse Deus. E a gente vai ver isso, Timóteo ali falando, ele diz, olha, eu estou padecendo essas coisas, eu estou padecendo essas perseguições, eu estou passando por esses problemas, por essas dificuldades, mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu creio, eu sei que Ele é bem certo, que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final, até aquele dia. Você sabe em quem você crê? Porque os momentos são difíceis, são conturbados. Eu estava falando esses dias na igreja, eu falei assim, parece que a nossa família está sofrendo assim uma enxurrada de problemas, um atrás do outro, e vai, até brincando com a nossa filhotinha. Nós falamos a respeito, né, do mar, em que Jesus ali, eu falei assim, ó, com Jesus no barco tudo tá bem. Ela fez, mamãe, mas às vezes Jesus manda aí o barco ir passando aí, e depois ele vai. E aí, as tempestades vêm e a gente acaba passando por situações difíceis. Então, nós precisamos, queridos, saber em quem nós cremos. Saber que a quem cremos é poderoso, que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos. E aí, a outra coisa é cuidado com o padrão deste século. E isso tem derrubado muitos cristãos. A Bíblia nos diz assim: o que anda com sábios ficará mais sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizera Manassés, seu pai. 2 Reis 21:20 e cá Provérbios 13:20. Então, possa ser que nossa maior tragédia sejam as pessoas que são próximas a nós. Sejam as pessoas que são nossas amigas, que são as nossas companheiras, aquelas que a gente troca confidências, aquelas pessoas com as quais nós trocamos confidências. É difícil imaginar alguém nessa caminhada da vida com Jesus que já não tem uma história triste para contar sobre alguém que deveria ser exemplo e de repente frustrou a você. Não foi um exemplo, né? Tal exemplo reprovável é uma coisa a se lamentar. E é isso que a autora diz. A autora fala o seguinte, que as palavras, elas orientam. Os exemplos, eles ensinam. Então, as pessoas, elas ouvem o que você diz, mas observam o que você faz. E o que você faz influencia mais do que o que você diz. Então, nós precisamos vivenciar aquilo que nós pregamos. Observe uma criança. Você pode ensinar com palavras, mas ela será arrastada, será levada pelo seu exemplo, pela forma como você trabalha. E aí a gente vê o exemplo de Amon, né? Que seguiu o exemplo do seu pai Manassés, o mau exemplo do seu pai Manassés. E a palavra de Deus nos diz ali em Provérbios 13:20, que aquele que anda, Provérbios 13:20, aquele que anda, cuidado com o padrão desses tempos, aquele que anda com sábios, sábio ficará, né? Mas aquele que é companheiro dos tolos, esse ele será destruído. Então a pergunta que eu faço é: quantas vezes você aprendeu com exemplos ruins? Porque parece que aprendemos mais com exemplos ruins do que com os bons exemplos. É mais fácil, porque é mais conveniente para nós seguirmos os maus exemplos. Quando a gente a Bíblia nos fala que nós temos uma nuvem de testemunhas para seguirmos. Quando nós temos o Cristo para seguirmos. E muitas vezes aí nós nos enveredamos por conselhos de tolos. E aquele que anda com tolo, tolo ficará. Mas aquele que anda com sábio, esse será sábio, né? Esse se tornará sábio. Então,
eu acabei mudando o versículo. Eu acho que foi isso, né? Se vivemos em espírito, nós também andamos em espírito, né? Então, vem a questão do padrão deste mundo, né? Que eu estava falando sobre o cuidado com os maus exemplos. Foi o que eu falei agora, a questão do cuidado com os maus exemplos. Agora eu vou no cuidado com o padrão deste século, que a palavra de Deus nos diz assim: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, não se deixe enganar. Se você vive em espírito, você vai andar conforme a palavra de Deus. O que vai ganhando espaço no seu coração, ele vai transbordar nas suas atitudes, na sua forma de agir, na sua forma de falar, na sua forma de andar. Aquilo que sai da nossa boca é aquilo que está cheio o nosso coração. É isso que diz a palavra de Deus. Então, fatalmente ficaremos reféns de espírito deste mundo, se não nos enchermos do Espírito Santo de Deus. Nada de novo. O mundo está sendo o mundo. O escândalo é de fato nós. Tudo no mundo é normal, mas quando a gente começa a seguir o padrão do mundo, acabamos escandalizando. E a palavra de Deus nos diz que se nós andamos em espírito, nós precisamos viver em espírito, viver conforme a palavra de Deus. E aí, o cuidado com os maus exemplos, nós já falamos, que é essa questão, né, de que aquele que anda com sábio, sábio ficará, Provérbios 13:20, aquele que é companheiro dos tolos, esse será destruído por sua própria tolice, por suas próprias mãos. A palavra de Deus nos diz que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola destrói com as suas próprias mãos. Então, quem anda com sábios, mais sábio ficará. Mas aquele que é companheiro dos tolos, aqueles que andam com aqueles que... Lembra de um provérbio popular, que não é bíblico, tá? É popular, que a sua mãe dizia quando você era criança? Cuidado com as más companhias. Quem anda com quem... As más companhias corrompem os bons costumes, né? Então, a palavra de Deus, ela é clara quando diz que nós precisamos ter cuidado com quem nós andamos. E aquilo que falamos é absorvido, mas aquilo que praticamos, os exemplos das nossas ações, falam bem mais do que as nossas palavras. E aí, a redenção de Sara e a nossa redenção. Qual foi a redenção de Sara? Vamos ver? Mesmo com todos os tropeços, a gente vai ver que Isaac nasceu. O filho da promessa lhe veio, em Gênesis 21. E a realização dos propósitos de Deus pode nos ensinar muito, mas muito mesmo. Porque apesar de sermos infiéis, Deus permanece fiel. Deus, ele é fiel à sua palavra. Deus, ele não muda. Então, ele nos diz aqui em Malaquias 3:6, diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Porque as misericórdias do Senhor, elas se renovam. Deus não muda, Deus é misericordioso, a sua natureza é misericordiosa, é amorosa. Romanos 12:2 nos diz: e não sede conformados com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, se Deus prometeu, Deus, ele cumpre. Você não se frustra com os planos de Deus. Você se frustra quando você quer dar mãozinha a Deus. Você se frustra quando você não obedece a Deus e não obedece a sua vontade e quer dar uma mãozinha para Deus. Aí você se frustra. Aí você fica frustrado. Então, conheça o Deus a quem você serve e por quem você foi salva, por quem libertou você. Então, para que você possa, assim, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não se molde aos padrões deste mundo, mas deixe-se ser transformado no seu entendimento por aquele que é capaz de mudar o nosso interior, que é Deus.
através do seu Espírito Santo, que vai lapidando as nossas vidas, que vai nos moldando. E aí a palavra de Deus nos diz assim, Isaías 4, ou 46, 10 nos diz, que anuncia o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. O agir de Deus tem dia e hora certa. Tem o dia e hora de Deus. Não é de acordo com a nossa vontade. O agir de Deus tem dia e hora. A gente vai ver que o anúncio do fim é desde o princípio, desde a antiguidade, que vai ser anunciado as coisas que ainda não se sucederam, mas o conselho do Senhor é firme e ele fará toda a sua vontade. A pressa e a impaciência de Sara são as nossas também nos dias de hoje. Ainda mais nós que vivemos em uma sociedade do fast food, em uma sociedade de um clique, em uma sociedade com um clique está tudo em nossas mãos, em uma sociedade com a velocidade à luz, né, no instantâneo, em uma sociedade do miojo. É a sociedade em que nós vivemos. Então, quanto mais nós somos ansiosos, apressados e queremos apressar as coisas. Então, quantos hoje não vivem uma fé de micro-ondas? Uma fé que não pode esperar, nem por 5 minutos. Né? É isso que a autora diz. E ela fala aqui, ela diz que esperar é difícil e por vezes doloroso. Mas qual é a alternativa? Errar, improvisar, dar um jeitinho? Então, nós não temos outra opção, senão confiar em Deus. Né? Para a gente não errar, para a gente não querer dar um jeitinho brasileiro, para a gente não querer dar um jeitinho, é melhor esperarmos o dia e a hora de Deus. E eu tenho certeza que a concretização das promessas dele na minha vida e na sua vida serão perfeitas. O nosso Deus, porventura, não os julgará? É isso que diz, né? A palavra de Deus em 2 Crônicas 20:12, não está aí não, pastor. Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que faremos. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Independente de quais sejam as circunstâncias, os nossos olhos precisam estar no Senhor. Né? É isso que 2 Crônicas diz. Olha, o rei estava falando, olha meu Deus, porventura você não vai julgar essa nação, não vai ver o que está acontecendo, porque não há força em nós, não há força em nós suficiente para vencer essa multidão, mas os nossos olhos estão perante ti. Nós confiamos em ti. Independente de quais sejam as dificuldades, de quais sejam os problemas, lance sobre Deus, confie no Senhor e na força do seu poder. Daniel, a gente vai ver que atente-se para onde você está olhando, porque isso é muito importante, para onde você olha, para onde você direciona o seu olhar. Fará toda a diferença em como você vai enfrentar os problemas, as circunstâncias. A gente vai ver a história de Sara é bastante ilustrativa para reforçar uns princípios tão conhecidos. O primeiro é que nós não devemos olhar para as circunstâncias. O segundo, não olhe para a fragilidade humana. Nós precisamos direcionar os nossos olhos para Deus. As circunstâncias, elas nos farão fraquejar. Então, e nos farão duvidar. Então, nós precisamos, sim, estar com os nossos olhos fitos no Senhor. Fitos no Senhor. Então, preste atenção no que foi dito. Você tem que ter uma postura de avestruz. É isso que a autora diz aqui, ó. Preste atenção. Não está sendo dito que você deve ter uma postura de avestruz e de enterrar a cabeça ou ter que viver em uma bolha de religiosidade que a desconecte da realidade do mundo em que você vive. O que ela está dizendo é o seguinte, que você precisa entender que buscar a Deus, buscar pela ajuda de Deus e pela sua vontade, lhe dirão a maneira mais correta de agir. Buscando a orientação de Deus, agiremos da forma mais correta. A gente vai ver o que falou, o que é que Daniel 20 a 21 nos diz.
Daniel 2, 20 e 21. Falou Daniel dizendo: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele são a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as estações, ele remove os reis, ele estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. E aí Salmo 115, 3 nos diz: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo que lhe agrada. Então nós precisamos, queridos, direcionar os nossos olhos para Deus. Isso não significa, como a autora falou aqui, que você vai pegar como uma avestruz, enfiar sua cabeça num buraco e viver em uma bolha de religiosidade. Nós não estamos falando aqui de religiosidade, porque religiosidade não salva ninguém. Nós estamos falando de fé. Nós estamos falando de direcionar os nossos olhos e de buscar a direção de Deus na maneira correta de agir, na forma certa de fazer. E a gente vai ver que Deus, que a busca de Deus, ela faz uma mudança em nossas vidas. Então exercite a busca do reino de Deus e da justiça de Deus, lembrando-se de que todas as coisas aqui são passageiras e que tudo está sob o domínio do Senhor. Todas as coisas. Então nós precisamos direcionar os nossos olhos para Deus, confiar nesse Deus, porque aonde nós direcionamos, para onde nós direcionamos o nosso olhar, fará toda a diferença. Salmo 118, 8 nos diz: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. Jeremias 17, 5 diz: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então, queridos, não confie no homem. A fragilidade do homem é certa. E olhar para a fragilidade humana é relembrar que nós não avançamos muito porque nós tropeçamos no básico. Nós tropeçamos na nossa fragilidade. Nós tropeçamos aqui. Quando nós olhamos para a fragilidade humana, nós tropeçamos no básico. Então nós precisamos fazer como o salmista também, diz, olha assim, como ali em Crônicas, como o autor de Crônicas que disse: olha, Senhor, eu sei que nós somos pequenos e diante dessa multidão nós não somos capazes de vencer, mas os nossos olhos estão postados em Ti. Então, confie no Senhor, faça como o salmista diz aí: é melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. E a própria Bíblia nos diz aí em Jeremias, quando Jeremias nos adverte: maldito o homem que confia no homem. Então, falando diretamente sem rodeios, as pessoas são finitas, elas vão continuar errando, elas vão sempre tropeçar e vão sempre ser alvo das nossas frustrações. Então, confiar em Deus, porque Deus, ele não muda. Deus, ele é imutável. Deus, ele promete e ele cumpre as suas promessas em nossas vidas. Então, a insistência em fazer um drama intenso mostra pouca maturidade. Às vezes a gente passa por situações difíceis e muito difíceis, mas a gente não tem que estar fazendo drama, lamentando, murmurando, questionando a Deus. O que nós precisamos, queridos, é orar, é buscar a face de Deus, direcionar os nossos olhos para o Senhor, e o Senhor com certeza nos sustentará. Então, um conselho é fundamental: certifique-se de que você está fixo na rocha, que é o Senhor Jesus, e que você está construindo mesmo a sua casa na rocha, que Cristo é o alicerce da sua vida, que Cristo é o alicerce do seu lar. Tenha isso sempre em mente. A gente vai ver em Deuteronômio 32, 31, que a palavra de Deus nos diz assim: porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disso. E aí a gente vai ver Mateus 7, 24 e 25 diz que todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra a casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Edificar a casa sobre a rocha dá trabalho, demanda suor, demanda tempo, demanda esforço, mas a casa, ela é sólida. Então, queridos, não vá pela facilidade deste mundo,
Não vá pela facilidade deste século. Busque uma vida de santificação. Busque uma vida na presença de Deus. E até os nossos inimigos verão que a rocha em que nós estamos firmadas é muito maior do que a rocha do mundo, né? Que a rocha, que é o nosso Deus, ela é poderosa e nos dá sustentabilidade em meio às tempestades. Então, seja santificada em Cristo, viva uma vida que reflita essa santificação, lute por isso, ore para que seus irmãos estejam imbuídos deste mesmo ideal pela busca da santificação e nas falhas humanas que com certeza virão, perdoe e continue caminhando, continue trilhando, seguindo sempre a Cristo, porque o nosso alvo é Cristo. Nós não podemos, queridos, nos atentar para o exemplo humano. Nós precisamos nos atentar para o exemplo que é Cristo. Então, para guardar no coração, chegando ao finalzinho, o que eu deixo para você está em Isaías, capítulo 26, versículo 4, que diz assim: confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Confie no Senhor perpetuamente, infinitamente, porque o nosso Deus, ele é uma rocha eterna e nos dá solidez, nos dá segurança, nos dá estabilidade em meio a um mundo tão estável. Então, a história de Sara nos instrui a ver a história de maneira verdadeira, né? A ver como é verdadeira, assim. Ela nos mostra as falhas, as impaciências, os esquemas questionáveis, os maus exemplos e outras tantas coisas. É isso que a história de Sara nos mostra aqui e que muitas vezes são caminhos pelos quais nós trilhamos. Mas no final, ficamos diante da mesma decisão de sempre. Olhe para si e se desespere, ou olhe para Deus e agradeça. Então, para quem você direciona o seu olhar? Para Cristo ou para você, para suas forças, para as forças humanas? Olhe para Deus, confie no Senhor e você futuramente agradecerá a Deus as bênçãos que Ele tem concedido em sua vida. Então, nosso muito obrigada que você nos assiste. Nosso muito obrigada a você que se inscreveu no canal. Glória a Deus, nós temos bastante inscritos. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, tá? Dá o seu like aí para que o próprio YouTube vá compartilhando. Compartilhe esse estudo com outras pessoas. Ele falou grandemente a minha vida, tenho certeza que falou a sua e falará aquelas a quem você compartilhar. Então, vamos continuar orando, queridos, porque juntos em oração nós somos mais fortes e somos imbatíveis, porque estamos firmados na rocha que é Cristo. Que Deus nos abençoe e nos dê uma semana de paz. Manda aí a gratidão e os créditos, que deu uma travada aqui no sistema e você faz essa parte de encerramento. Nossa gratidão aí, as imagens. Francisco, né? Um abraço aí para Chico e Cláudia, que estão aí sempre na audiência, a Ana, a Joselita, os irmãos aqui da igreja, as coordenadoras de MCM aí, da Grapilnense, que estão sempre nessa audiência, a nossa família que nos assiste, que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida, André não perde o estudo, Almerinda, né? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. As imagens que vocês viram aí nos estudos, essas imagens ilustrativas, elas foram extraídas do Google. A apresentação, ela foi feita aqui por mim, Paulina Costa, mas o estudo não é meu, tá? O estudo é da revista Visão Missionária, 4º trimestre de 2024. Esse estudo está na página 22 a 24 da União Feminina Missionária Batista do Brasil. E essa produção e edição de vídeo aí que você está vendo é o nosso gatinho, o pastor Robson, que está aí conosco aí nessa produção. Então, um abraço a todos vocês.